meu nome é Cristiane, né? Tenho 36 anos, sou fisioterapeuta, trabalho com crianças, sou mãe da Manu, da Manuela, que hoje está com 5 anos, tenho 2 anjinhos no céu também, né? Um anterior à Manu e um que veio depois da Manu. Oi, Cris. Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Então, deixa eu só ajeitar então aqui a câmera. E aí, Cris, tudo bem? Faz parte. E aí, tudo, e você? Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Só na correria, né, gente? Porque ser mãe é o famoso padecer no paraíso, né? É o amor mais maravilhoso do mundo que a gente tem. Mas o negócio que dá trabalho, né? A melhor definição. Meu Deus, eu falo que hoje eu entendo o verdadeiro significado do padecer no paraíso. Hoje, Verdade, é uma loucura. antes Uma não loucura fazia boba. antes não fazia sentido para mim. Eu falo, mas como assim padecer no paraíso? Não fazia sentido. Hoje faz total sentido. Primeiramente, queria te agradecer imensamente pela ajuda, né? Por estar aí disposta a compartilhar essa história com a gente, né? Primeiramente comigo, que acompanhei um pouquinho, né? Assim, longe, né? Da história. E com todo mundo que vai assistir aí. Sabe que eu sempre tive vontade de falar sobre, né? De Uhum. expor a história. Eu só não sabia como seria a melhor maneira, né? Entendi. Então, o seu convite, assim, veio de encontro com um desejo que eu já tinha há um tempo já. Delícia. Então, Sim, é verdade. obrigada. Obrigada. Imagina. Primeiramente, eu vou pedir, eu tô com minha cola aqui. Tá. Aí, assim, a gente vai conversando e aí, só para eu mantenho a colinha, para a gente ter algumas perguntas iguais em todas, sabe? Tá bom. Para a gente ver as diferenças, né? Então, vou pedir primeiramente para você se apresentar. Quem é você? Quantos você tem? O que você faz? Quem é você, mãe de quem? Quantos filhos? Tá bom. Então, meu nome é Cristiane, né? Tenho 36 anos, sou fisioterapeuta, trabalho com crianças, sou mãe da Manu, da Manuela, que hoje está com 5 anos. Nossa, como o tempo passa. E tenho 2 anjinhos no céu também, né? Um anterior à Manu e um que veio depois da Manu. Ah, eu sabia só do primeiro, eu não sabia do segundo. Tá vendo como a gente acompanha, assim, algumas coisas a gente sabe, outras coisas a gente não sabe, né? É que o segundo, na verdade, foi muito rápido, né? Uhum. Eu descobri, foi esse ano, eu descobri a gravidez e 15 dias depois eu estava tendo um aborto espontâneo. Então, foi tudo muito, muito rápido. Mas eu considero também como mais um anjinho, né? Com certeza, com certeza. Que veio para ensinar alguma coisa e aí eu vou te perguntar assim, primeiro, a primeira gestação, foi antes da Manu, antes de você ter, né, a primeira gestação mesmo, assim, quando foi, antes da gestação, na realidade, né? Quando foi que te deu o clique da maternidade? Quero ser mãe, vou ter um filho. Como foi que isso aconteceu, assim? Olha, isso é engraçado, porque, na verdade, eu ainda não tinha tido esse clique. Uhum. Mas o Silmar já queria muito ser pai, né? Eu ainda não me sentia preparada, porque aquela coisa de esperar estabilidade e de ter a casa própria, sabe? Então, eu pensava muito nisso. Então, eu não me sentia preparada por esse motivo. E ele já tinha começado a falar. Aí, um dia, eu falei, então tá, então eu vou parar de tomar o remédio e a gente vê o que acontece, né? A minha mãe demorou anos para engravidar, eu não vou engravidar tão rápido assim, né? E eu parei de tomar o remédio e com 3 meses estava grávida. Ai, meu Deus. Aí foi aquele susto.
Foi. Primeiro, assim, foi um misto de insegurança com felicidade. Uhum. E eu decidi fazer o exame, né, o beta, no hospital mesmo que eu trabalho, pedi para uma das meninas colherem, saiu o resultado, e aí eu já saí falando, eu não, né? Minha mãe que estava comigo já saiu falando para todo mundo que ia ser vó. Então foi assim, muito rápido, foi tudo muito rápido. Era o primeiro neto da sua mãe também. É, o primeiro neto da minha mãe. E foi assim, foi tudo tão rápido, e na minha cabeça, assim, o meu sentimento era só de felicidade, de saúde, de alegria, né? De querer falar para todo mundo. Era uma situação mágica, assim, né? E aí o Silmar ficou super feliz com a notícia, eu ainda nesses pensamentos de estabilidade, fiquei feliz, mas tinha uma preocupação, sabe? Porque eu não sei se você sentiu isso, mas a gente, assim, a mulher, a vida muda quando pega o resultado do exame na mão, né? O homem muda quando pega a criança no colo. A gente Exatamente. muda a partir do momento que a gente descobriu que tá grávida, mudou tudo. Então ali eu já comecei a pensar, a cabeça já ia lá na frente. Mas eu não pensava assim, como eu sempre trabalhei com criança especial, na minha cabeça, eu não teria dificuldade nenhuma em passar por isso. Porque assim, era o meu dia a dia, né? E eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, eu imaginei que para mim fosse ser tranquilo. Mas até a primeira gestação, eu não imaginei que a gestação, além de trazer alegria, felicidade, pudesse trazer tantos outros sentimentos, como foi a minha primeira gestação. De tristeza, de insegurança, de apoio, de julgamentos, sabe? E foi assim, o primeiro ultrassom que a gente faz, né, que é o transvaginal, você só vê se está tudo certinho lá com o feto, e estava tudo bem. Aí nós agendamos o primeiro morfológico. Na época, o convênio não cobria, a gente procurou um outro laboratório, fez particular. E aquela expectativa, né? O grande dia de ver como tá, o tamanho, tá. Toda vez que ia fazer um ultrassom, né? Os pais ficam, né? Numa felicidade. E a gente foi eu e o Silmar fazer o primeiro ultrassom, e aquela expectativa, né, de saber como estaria, se daria para ver alguma coisa, assim, o sexo, né? E aí a gente aguardando, a médica chamou, e a médica, quando começou a fazer o ultrassom, ela perguntou a minha idade e meu tipo sanguíneo. Eu já falei, opa, né? Eu achei estranha a pergunta. Perguntou se era a primeira gestação. Aí eu falei para ela, ela falou assim, então, porque o seu bebê tem uma alteração na prega nucal, que a gente chama de higroma cístico, que era um aumento do volume da nuca, né? E eu, assim, na hora que eu já não ouvia mais nada. Abriu, assim, um buraco para mim no chão, e eu olhava assim para o Silmar, ele também sem entender nada, né? Tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E a médica, assim, ela foi super insensível, sabe? Ela falou assim, olha, seu bebê tem um higroma cístico, isso pode ser indicativo de síndrome de Down, mas pode ser uma outra síndrome mais rara. Mas não se preocupa, porque normalmente essas gestações não vão para frente. Simples assim, né? Tipo... Simples assim. Inclusive, ela citou até uma mãezinha que acho que no dia anterior tinha ido fazer exame, acho que tinha tido um óbito fetal, né? Ela falou assim, então você não se preocupa, porque essa gestação não vai para frente, né?
Aí eu e o Silmar, a gente saiu de lá, assim, do exame, sem saber o que fazer, sem Arrasados. saber para onde ir. A gente não queria falar para as pessoas para não ter aquela coisa de ter que lidar com as perguntas, sabe? Uhum. E Que com os talvez vocês olhares nem pelos. saberiam responder no momento, né? Exatamente. A gente saiu de lá e eu só chorava. Só chorava, só chorava. Assim, era um choro que eu não tinha o controle sobre ele, sabe? E não era só de tristeza, mas de preocupação também. Uhum. Porque a gente pensa na hora, por incrível que pareça, a gente pensa na hora, meu Deus, e se acontecer alguma coisa comigo? Como que vai Exato. ser? Na realidade, Né? não é um preconceito de falar, não, eu não posso ter um filho assim, mas assim, como É, que ele vai lidar com a vida depois, se eu não estiver por perto? Como que eu vou conseguir fazer com exatamente. que ele seja feliz na vida dele? Exatamente, exatamente. E a preocupação de você fornecer o melhor, Uhum. assim, com aquilo que está ao seu alcance, você dá o melhor, né? E outra, assim, como eu estou inserida numa área em que a gente lida muito com o preconceito, com as dificuldades, eu sabia que não seria fácil, sabe? Uhum. Não como pai, como mãe, mas ele, sabe? Sim, como A vidinha dele sociedade. mesmo, isso, entendeu? Uhum. Então eu já comecei a pensar, assim, né, em tudo isso. E aí a gente saiu de lá, procurou o meu médico, ele pediu para que repetisse o exame em outro laboratório, a gente repetiu, e a médica, assim, teve muito mais empatia, foi muito mais atenciosa, muito mais acolhedora, né, com a gente. E ela falou: olha, eu preciso conversar com o seu médico, porque essa situação realmente é muito delicada. A sua gestação pode ir até o fim, mas pode ser que ela não vá. A gente não sabe ao certo o que tudo isso quer dizer, né? E aí assim foi. A gente fez o acompanhamento, voltou com o médico. Ele falou: olha, não tem o que a gente fazer, a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer, né? E aí eu coloquei o meu lado fé em ação, porque eu acreditava assim, acreditei até o último instante que se o Senhor quisesse colocar a mão e fazer um milagre, ele faria e tudo aquilo mudaria, sabe? Sim. E então cada ultrassom que eu ia fazer, eu tinha certeza de que o Senhor, que eu ia ter uma notícia boa, de que o quadro ia ter melhorado e o bebê ia estar desenvolvendo bem. Então, eu acreditei nisso até o último instante, né, da minha gestação. E aí, até então, a gente tinha conversado apenas com a família mais próxima, né, os meus pais, a minha sogra, os meus cunhados. A gente teve apoio deles, né, acompanhado, assim, de muita preocupação também, mas eu acho que a preocupação maior deles era com a gente, né? Quanto pai e mãe está passando por tudo aquilo, Porque na né? realidade eles teriam que ser suporte para vocês, porque para vocês conseguirem lidar com aquilo, porque eles mesmos não iam passar mais É, muito com aquilo. Quem ia passar diretamente era vocês, né? exatamente. E a gente foi assim super acolhido por todos eles, né? A gente teve um apoio muito grande do começo ao fim de todo o processo. E aí eu fui fazer o segundo morfológico, a gente mudou de laboratório, foi para o segundo morfológico, e aquela expectativa de que, né, o milagre pudesse ter acontecido. Aí, desculpa, Assim. aí o médico começou o ultrassom e falou: olha, você tem ultrassom anterior que está aí com você? Aí eu falei: tenho. Ele, então, porque eu estou vendo aqui que o seu bebê tem um aumento da prega nucal, mas fora isso, eu não estou conseguindo ver o bracinho dele. Eu estou vendo que ele está com muito líquido na barriga e você tem pouco líquido na placenta. E aí ele foi falando só pioras, né, Uhum. do que estava acontecendo. O rim do bebê não estava funcionando, porque a partir daquele momento o líquido amniótico ele passa a ser produzido também com a ajuda do bebê, né?
E eu não estava tendo líquido amniótico porque o organismo dele também não estava funcionando. Uhum. Exatamente. Bom, aí nesse ultrassom até a minha mãe estava junto, né? O Silmar entrou comigo na sala e minha mãe ficou lá fora, esperando. E aí a gente saiu de novo, assim, com aquela angústia, né? Coração apertado. Mas, como eu disse, assim, eu acreditava ainda que o milagre pudesse acontecer. Sim, Sem sim. perceber... A fé nunca foi algo que em algum momento você tremeu, assim, falar, não, não acredito no que Deus, né, não vai fazer, não. Assim, de primeiro momento, do primeiro ultrassom lá, lógico, que eu falei, meu Deus, por quê, né? Tipo, por que eu tô passando por isso? Por que eu, né? Eu, obviamente, questionei, assim, de primeiro momento, sabe? Mas quando eu coloquei a cabeça no lugar, fui me acalmando, pensando, né, nos detalhes todos, assim, Deus foi o meu porto seguro. Foi ele que me sustentou em todos os instantes, né? Desculpa. Fica à vontade. E se não fosse ele, eu acho que eu não conseguiria ter chegado até aqui, sabe? Uhum. Ter conseguido engravidar depois de novo. Enfim. Aí nós voltamos, né? Eu agendei com meu médico de novo para falar do segundo morfológico, do resultado, para saber o que poderia ser feito. E nesse meio tempo, assim, a gente foi atrás de situações que pudessem serem feitas para mudar, para diagnosticar, né? Para tentar fazer alguma coisa, assim, né? Humanamente falando. E aí meu médico tinha ido viajar e eu precisei passar com outro médico que estava de plantão. E eu lembro de eu ter agendado com esse médico porque uma colega indicou ele, que tinha feito o parto da filha dela, né? Mas ele é o médico assim, Cá, que se ele tiver hoje no meio de 1 milhão de pessoas, eu vou saber quem é esse médico. Uhum. Porque ele foi... não teve nem um pouco de sensibilidade Meu Deus. com a situação. Assim, infelizmente, na primeira gestação eu não tive bons profissionais, sabe? Uhum. Do meu lado. E o que é doloroso para você como profissional da saúde, né? Muito. Porque você fala assim, meus colegas da área da saúde não têm uma sensibilidade, porque eles são, né? Vamos falar, são meus colegas de trabalho, de convívio, e não tem essa preparo, um mínimo de humanidade. Você não precisa ficar, né, fazendo, né, passando uma mão na cabeça o tempo inteiro, mas assim, humanidade, né? Nenhuma, assim, pelo menos assim, foram 2 profissionais que assim, mexeu muito com a gente, sabe? Porque você não espera ouvir as coisas que eu ouvi de um profissional da área da saúde. Porque assim, a gente como mãe, a gente quer o nosso filho, independente de como ele venha, independente de como ele seja, a gente quer, né? A gente quer, tem todo o amor, todo o carinho para dar para ele. O nosso amor é incondicional. Exatamente. E quem é o outro para achar que a gente não quer isso? E para achar que o melhor é o Senhor colocar um ponto final naquela vida? Uhum. Porque, em outras palavras, esse médico falou exatamente isso para mim. Eu estava apreensiva para ouvir o batimento, né, assim, do neném na consulta, e quando ele leu o histórico e viu os exames, ele, olha, estava eu e minha mãe, né, na sala, esse dia o Silmar não pôde acompanhar, e a minha mãe, eu sou assim, a paciência, a calma em pessoa, e a minha mãe, ela não pensa, ela faz, sabe? Ela só faz. Você puxou e quem, dia... Cris? Seu pai? Você puxou seu pai? Nem meu pai. Eu não sei, eu sou a única, assim.
Você veio realmente trabalhar na paciência. Eu sou assim, eu acho que o que eles não têm de paciência veio tudo para mim. Que bom para você e para eles. Que bom para você e para eles. E até minha mãe, no dia, a minha mãe ficou sem reação. Eu olhei para minha mãe e ela ficou assim... Ela não sabia como agir, né? Assim, ela ficou... Foi a primeira vez que eu vi a minha mãe sem reagir. Assim, impressionada com aquilo, né? E o médico falou assim, olha, a gente vai, né, ter o batimento do coraçãozinho, mas é até preferível que não tenha batimento nessas condições, né? Meu Porque é uma Deus. criança... É uma criança que não tem sobrevida nenhuma nas condições que ela se encontra, né? Meu Deus. Aí eu deitei, ele colocou, e aí eu esqueci o nome do aparelhinho para ver os batimentos. E nossa, quando eu ouvi o coração, eu falei, ai meu Deus, ele está aqui ainda. Então, né, tenho uma esperança de que as coisas vão melhorar, né? De que ele vai nascer, enfim. Mas eu saí assim da consulta, eu e minha mãe, sem estrutura psicológica e nada, com a falta de empatia, sabe? Porque assim, eu sei, Ká, que a gente como que trabalha em hospital, a gente acaba entrando numa rotina, se acostumando com algumas coisas que a gente vê, mas isso não dá a gente o direito de menosprezar o que o outro está sentindo. A dor do outro, isso mesmo. Na forma de tratar, sabe? Eu acho que ele poderia pensar o que ele quisesse, mas ele não poderia falar. Verbalizar isso. O pensamento dele, ele deveria guardar com ele, principalmente por você estar passando por essa situação. Você já está mais sensibilizada do que... Assim, a gente já tem a mudança hormonal, né? A gente já fica sensibilizada por conta das alterações hormonais e principalmente passando por essa situação. Então, você estava mais ainda sensibilizada. Exatamente. E eu não tive empatia nenhuma, assim, da parte dele, né? E aí, desse momento em diante, foi quando eu decidi compartilhar com as outras pessoas o que eu estava passando. Porque na igreja mesmo tinham pessoas que vinham, olha, eu tenho a cadeirinha do neném que a gente não vai usar mais, você não quer, né? Eu lembro que até uma irmã veio oferecer para a gente, e aí foi quando o Silmar contou a história, né? Ele falou assim, eu não me senti à vontade em pegar, porque a gente não sabe se essa gestação vai para frente, se não vai, como as coisas vão acontecer. E aí a gente já estava mais assim, embora eu acreditasse num possível milagre, eu, assim, tinha consciência também de que poderia não acontecer. Né? Já estava entrando uma aceitação da situação? Eu acredito que sim, sabe? Na verdade, assim, eu estava preparada para o sim e para o não, naquele momento. Tanto que, assim, a gente não chegou a comprar as coisas, a montar o quarto. Nessa época coincidiu de a gente estar mudando de casa para a casa que a gente mora hoje, e a gente não montou nada, a gente não tinha essa preocupação de montar as coisas, a gente queria ir aos pouquinhos ver o que ia acontecer, né? Eu tinha, assim, uma roupinha ou outra que alguém dava, né? Sempre chegava com um presentinho, mas não tinha as coisas estruturadas, né? E aí foi quando a gente decidiu expor o que realmente estava acontecendo, e as pessoas acolheram demais a gente, com oração, com palavras. Teve pessoas assim que, sabe, você nem imagina que um dia possa se preocupar com você. Então, essas pessoas, sabe, nos ajudaram bastante, né? E aí foi quando eu abri também no meu serviço, porque até então eu não tinha falado, né? Mas eu não tinha falado mais porque eu não queria ficar respondendo. Lidando com isso fora do que você já estava lidando, né? Exatamente. Me incomodava, assim, era uma sensação que eu não queria dividir naquele momento, né?
E aí chegou numa fase que o médico pediu para que eu fizesse ultrassom a cada 15 dias, para acompanhar a evolução, né, da gestação. E aí eu falei, bom, eu vou precisar falar para as meninas, né, com quem eu trabalho, porque eu vou querer fazer ultrassom pelo próprio hospital mesmo, né, porque eu já estou lá, então é mais fácil. E aí eu dividi com as meninas, foram também todas muito acolhedoras. E na época, tinha muita gestante à minha volta. Tinha 2 colegas enfermeiras que estavam grávidas ali da mesma semana, né, praticamente. Tinha uma amiga de infância que também estava grávida. Então, e essas coisas mexem com a gente, sabe? Porque assim, puxa, só eu tô passando por isso, né? Tá todo mundo feliz da vida aí, e eu tô passando por isso. Eu não inveja, sabe? Sim, mas é algo absolutamente normal de se pensar, porque entra aquela coisa, existe uma revolta nossa, a gente está aceitando, mas existe, porque a gente quer que seja bom e seja perfeito dentro do que a gente, né, das possibilidades de perfeição, vamos dizer assim. Né? Então, isso não é ok, aceitei, né, e tá tudo lindo, maravilhoso. Não, eu quero que seja bom, eu quero que meu filho esteja bem, como todo mundo aqui, poxa, tá todo mundo vivendo isso, porque só eu não tô. Existe. Era isso mesmo, assim, que eu pensava, né? E aí, eu agendei o primeiro ultrassom para fazer lá, desci para fazer o ultrassom, e como era no lugar que eu trabalhava, minha mãe foi junto para fazer, né? Para acompanhar. E aí o médico começou a fazer o ultrassom e ele falou assim para mim: quanto tempo você tá de gestação? Aí eu falei: 24 semanas. Aí ele: eu não tô ouvindo o batimento do neném. A minha mãe que estava do meu lado já começou a chorar, né? Assim. E eu não consegui chorar naquela hora. Eu senti assim como se naquele momento eu tivesse nos braços do Pai, no Ai, que colo de maravilha. Deus. Uhum. Assim, porque é como se ele. É que, é que eu esqueci de mencionar um fato que foi muito importante, assim, né? Esse ultrassom eu fiz numa segunda-feira e no domingo anterior a ultrassom, eu estava com o Silmar na sala de casa e eu tinha colocado, eu acho que um louvor ou um culto para assistir, porque eu estava muito angustiada aquele dia, né? Sentindo um peso assim no coração. E ele ia sair para trabalhar. E ele saiu para trabalhar. Eu fui orar, terminar de ouvir o culto. E naquele dia foi a primeira vez que eu orei para o Senhor assim: Senhor, a minha vontade é um milagre. Porque eu sei que o Senhor pode fazer esse milagre. O Senhor, com um dedinho só, pode mudar tudo isso. Mas eu quero que a sua vontade seja A feita. sua vontade. E até então eu não tinha orado dessa forma, cara. Eu tinha, na verdade, medo de fazer essa oração. Você sabe? tinha medo de querer saber qual era a vontade dele, né? Então eu queria falar só da minha. Uhum. E eu fiz aquela oração e assim, eu ainda estava angustiada, mas ao mesmo tempo eu estava aliviada, né? E naquela época nós tínhamos uma cachorra, a Safira, e eu saí, terminei de orar, fui e sentei na porta de casa. E ela veio, sentou assim do meu lado e colocou a cabecinha dela em cima da minha barriga, com a orelhinha para trás. Eu falei: ai, Jesus, eu acho que já foi, né? Porque o semblante dela, para mim, ela estava muito tristinha, sabe? E ela estava sentindo o que eu estava sentindo. Então, ali é como se, opa, eu acho que aconteceu, né? Uhum. Eu senti. Você sentiu, né? Ai, mãe é Eu mãe, senti. mãe é mãe, gente. Eu senti.
E aí, no dia seguinte, foi quando eu fui fazer o ultrassom e o médico falou que realmente não tinha mais batimento, nem nada. Aí a minha mãe falou para mim, você quer ficar aqui, né, no hospital, nesse mesmo? Você quer ir para o convênio? Eu falei, ai, mãe, eu acho que eu vou ficar aqui, porque as meninas já me acompanharam, já me acolheram, né, já sabem a história. Eu vou internar aqui mesmo e eu faço tudo por aqui, né? Aí elas me internaram, fui internada na segunda-feira. Comecei com a indução de parto, né? Ah, eu acho que... Posso te perguntar se foi a pior parte? Olha, foi. Teve duas situações assim. Primeiro que eu fui internada numa área comum, não que tivesse que ser numa área diferente, mas tinha mãezinhas do lado que o médico ia de hora em hora ver o batimento cardíaco do neném. E eu ouvi o batimento cardíaco do neném. Você estava Né? lidando Então, com a sua expectativa que já tinha sido frustrada, né? Só que assim, eu ainda estava confiante, sabe? Porque, como eu disse, assim, até o último instante, eu acreditava que alguma coisa podia mudar, né? Eu Sim. tinha isso dentro de mim. E então isso foi difícil lidar com isso. E o parto também, porque não existia vida, né? Porque quando a gente luta, porque esse trabalho de parto é um trabalho para você trazer a vida. Quando você já tem você está passando por tudo aquilo e, né, e que você já sabe que você não vai conseguir segurar, ter o seu filho. Por isso que eu perguntei se é a pior parte, porque eu acho que para mim seria a pior parte. Foi. E eu internei na segunda, eles começaram a introduzir a medicação para que eu tivesse a dilatação, né? Para que o parto fosse normal. E da segunda-feira até a terça-feira eu não tinha dilatação. E, nossa, muita gente que trabalha comigo foi me visitar, foi me dar apoio, sabe? Foi dar um abraço, foi saber se precisava de alguma coisa. Essa parte, assim, você sentir todo esse carinho foi muito importante, sabe? A minha melhor amiga, assim, de infância, deu um jeito de entrar lá dentro para me ver, ela estava mais desesperada do que eu. Ela chegou lá, assim, desesperada para me ver e eu acabei confortando ela. Porque eu realmente estava sentindo um conforto, sabe? Uma paz. Era uma coisa, assim, sobrenatural. Não tem outra explicação, senão o Senhor mesmo que estava ali comigo, sabe? A paz de Deus excede todo o entendimento, né? Exatamente. Foi uma linda experiência que eu tive. E aí, na terça-feira, chegou uma médica para dar plantão e ela falou, nossa, mas começaram ontem e até agora nada. Eu falei, ai, né, não estou sentindo dor, não estou sentindo nada. Aí ela resolveu entrar com uma outra medicação, além da que estava sendo aplicada, né? E eu fiquei um pouquinho fora de mim com a medicação que era um pouquinho mais forte. E aí eu comecei a sentir a dor. Mas eu não tinha dilatação suficiente para dar início ao parto. E nesse momento, quem estava comigo era minha mãe. E ela ficou o tempo todo segurando a minha mão, né? E aí teve uma hora que o Silmar tinha vindo para casa, ele voltou, e aí essa parte foi até um pouco engraçada, porque a hora que ele chegou, a minha mãe, ai, você não quer vir aqui segurar um pouquinho a mão dela, ficar aqui com ela, né? E aí a hora que ele segurou minha mão, veio uma contração, e aí foi aquela dor, aí, meu Deus, a minha mão, né? Era para ser na mão dele, porque aí a gente, né, a hora que se segura e aperta de verdade. A minha mãe, foi por isso que eu pedi para você trocar um pouquinho comigo. E aí, acho que
mais ou menos próximo do horário do almoço, a médica me levou para a sala de parto. Tanto a minha mãe quanto ele entraram na sala, mas a minha mãe não aguentou me ver, precisou sair. E eu só lembro, assim, de eu tentar fazer força e de eu não conseguir. Assim, parecia que eu não estava no meu corpo, sabe? Parecia que eu estava me vendo naquela situação e que não era eu ali. Uma coisa, não sei explicar, assim, sabe? E o Silmar estava do meu lado, segurando a minha mão, as meninas pedindo para fazer força. E eu não conseguia, não conseguia fazer força. E a médica falou assim, olha, eu acho melhor a gente voltar com ela para outra sala e esperar mais um pouco. Eu lembro dessa fala. E eu ter pensado assim, meu Deus, se eu voltar para aquela sala eu vou morrer. Eu não vou aguentar essa dor que eu estou sentindo. E não deram anestesia. Então eu senti absolutamente tudo. E obviamente ainda tinha o medo de ter que fazer uma cesárea, né? Alguma coisa mais invasiva para, né? E aí tinha uma enfermeira lá na hora, a Lu, que ela chegou perto de mim e falou assim, Cris, você vai fazer essa força agora e eu vou ajudar você. Então respira fundo e nessa força a gente vai conseguir tirar o neném. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fiz, né, a força e eu senti que ela puxou, sabe? Que ela puxou o neném. E aí a dor acabou, passou, e aí veio o outro sofrimento. Mudou a emoção. Essa foi a mais difícil de enfrentar. Saber que agora foi verdade, sabe? Não tem vida, não tá aqui, e aí não queriam deixar eu ver o neném, porque acharam que ia me fazer mal, né? O Silmar e a minha mãe já tinham visto, era um menininho, a gente ia chamar ele de Pedro, né? E eu vi ele, eu pedi para ver, eu falei, não, eu preciso ver. Seu filho? E aí, embora o ultrassom tivesse dito que ele não tinha o bracinho, ele tinha, cara, os 2 bracinhos, as 2 perninhas. O rostinho estava um pouquinho desfigurado, porque eu não tinha líquido amniótico, então ele ficou muito aderido à placenta, né? Ele tinha o pezinho da minha mãe, um pezinho de pão, de batata. O rostinho dele, assim, lembra a Manu. Eu não lembro muito, assim, com riqueza, né, de detalhes. O Silmar lembra mais do que eu e ele fala que lembra bastante a Manu, assim, o rostinho. E eu lembro do pé e da orelha, que a orelha dele era igualzinha à orelha do meu sogro. Igualzinho, assim, o formatinho dela. E o pezinho era da minha mãe. E aí, eu tinha até me esquecido dessa parte, porque eu acho que a parte mais dolorosa também foi depois de tudo isso, em que eu soube que eu ia precisar fazer enterro. Que pelo peso do neném... Tem que fazer registro, né? Então, ele foi registrado, mas foi registrado como natimorto. Natimorto, Natimorto, foi registrado natimorto de Cristiane, mas só no nome da mãe, né? E porque mandaram para SVO, porque a médica achou que se ela mandasse para SVO, ia ser investigado de uma forma mais detalhada o que aconteceu. E não né? foi. Não, SVO é por enganação. Ai, eu esperei 8 meses para ter um resultado na minha mão que veio escrito falta de oxigênio e malformação múltipla. Foi isso, assim. Nossa. Que veio, né? E aí, como eles mandaram para SVO,
tinha que ir até o ML para que eles liberassem, né, aquela história toda. E eu tive alta e o Silmar estava indo para resolver todo esse processo. E não liberaram para ele. Ai, meu Disseram Deus. que a mãe tinha que ir até lá. Ah, E a meu Deus. mãe Eu não foi. acredito nessas coisas. Meu Deus, Brasil! Que é isso, gente? Foi, Cá. Foi. Ah, Ainda Deus. levantaram a suspeita de que eu tivesse provocado tudo aquilo. Ah, meu Deus do céu. E aí, na época, a minha amiga, que foi inclusive me visitar no hospital, que eu falei Aham. antes, ela era advogada na época, né? E eu conversei com ela e ela foi comigo até lá, porque eu falei, isso não existe. Como que alguém se recusa a liberar o corpo? O que eles estão querendo? Eles estão, sei lá, querendo vender o corpo para estudos, né? Não sei. Nunca tinha Não visto faz uma coisa sentido, dessa na né? Não faz vida. sentido. Você já tem toda a dor, já que eu tô passando, tem que, né, passar por isso. Aí eu fui até lá com ela, né, o Silmar, e aí a médica falou, não, tá tudo certo, a gente vai liberar, eu só queria conversar com você, né, porque para você estar mais atenta a uma próxima gestação, fazer algum acompanhamento. Como Tipo, se muito você não estranho. tivesse feito, né? Muito estranho a história. E aí eles liberaram, eu e minha mãe, a gente foi atrás de uma mantinha, porque não tinha nem como colocar roupinha nem nada, né? Era muito pequenininho. E no dia que a gente foi para o enterro, né? Para o velório, para levar a mantinha, o moço que estava lá da funerária não deixou. Ele falou assim: olha, fica com a última imagem que você teve, né? Pode deixar que eu coloco, porque você vê do jeito que está agora, não vai ser legal para você. E aí eu concordei, né? Nessa hora você concordou, você realmente falou, não, realmente já vi, já, né? Já ouvi. É, a, a, Aí ele levou a mantinha branca, colocou na mantinha. A gente fez 1 hora de velório, né? Pediu para o pastor levar uma palavra e logo em seguida a gente enterrou. Foi uma coisa bem rápida, né? E aí depois disso é que eu vim a sofrer mesmo, sabe? A sentir a dor de tudo que eu passei, do começo até aquele momento ali, eu fui encarar de fato depois, né? Depois de teoricamente resolvido, aí que veio o sofrimento. Eu acho que eu me permiti sofrer, né? Depois Né? desse É um processo. luto pela sua perda, né? Você perdeu o seu filho. Qual, né? Exatamente. Não muda a dor se ele não tinha nascido ou se ele, né? Se ele É, tá com qual tipo de problema da mãe que perde um filho com 5, 10, 20, 30, 50 anos. Não vai fazer, né? Diferença. Você tá com luto de uma mãe. exatamente. E eu lembro que eu estava de licença e logo ia ter que voltar a trabalhar, né? E eu voltei no médico, na época o Silmar pediu para que ele me desse mais alguns dias em casa, porque eu não estava bem emocionalmente mesmo, né? Não fisicamente, assim. Fisicamente, eu não precisei levar ponto, né? Decorrente do parto. Ficou tudo bem depois, assim. Depois, Inicialmente eles deram quanto tempo para você é, ficar em casa? a licença de... Tem um nome para essa licença de quando perde filho? Ah, eu não sabia. Dessa Foi daí. essa licença mesmo, que é de 1 semana. Não foi nenhum Nossa, atestado, gente. acho que são 8 dias. Que na realidade nada mais é do que uma licença para alguém que perde um familiar próximo, né? Que perde pai, Isso, mãe. isso, foi isso. Foi isso que eu tive direito. E aí eu acabei retornando no meu médico e pedi para, né? O Silmar, na verdade, pediu para que ele desse pelo menos mais 15 dias, né? Uhum. Porque emocionalmente eu estava muito desestruturada, né? Sim. E assim, o meu receio de voltar
é porque eu trabalho com criança. E atualmente eu trabalho em hospital, desde aquela época. E eu trabalho, não é o meu setor fixo, mas hora ou outra eu faço plantão na UTI neonatal. Então eu precisava me sentir preparada para encarar isso tudo de novo, né? E tanto que quando eu voltei, eu peguei um bebezinho na NEL exatamente como o Pedro. Ai, meu exatamente. Deus. A mãe chegou ao 9º mês, foi parto cesárea, mas o quadro era o mesmo. Igual. Era ele, ainda, além de tudo, era um menininho. E eu falei assim, meu Deus, e eu não ia querer ver meu filho assim, no aparelho para conseguir respirar, no outro sistema de diálise para conseguir fazer o xixi. Ele estava bem grave, o neném, assim, sabe? E aí, naquela hora, assim, eu falei, nossa, poderia ter sido comigo, né? O que essa mãe não está sentindo de vê-lo assim, né? Porque também estava em sofrimento, apesar dele ter nascido, né, vivo, ela também estava em sofrimento de ver o filho naquela situação. Sim, porque é muito doloroso, né? Você vê um serzinho tão pequenininho daquele jeito, já passando por tanta coisa, não dá nem para descrever, né? E esse bebezinho, eu acho que uma semana depois ele acabou vindo a óbito, né? Estava bem frágilzinho, Tadinho. Não conseguiram fazer muito além, né? E essa foi a minha experiência com a primeira gestação. Aí passou tudo isso, é claro, você, né, melhorou, as coisas foram melhorando, você foi lidando com o seu luto. E aí você falou assim, quero ter um outro filho. Qual foi a hora disso? Então, o meu sonho de ser mãe nasceu deste momento. Então até então você estava só, né, que você falou assim, tá, vamos testar, vamos ver, né? Ainda tenho, né, os meus... Eu não tinha essa coisa da maternidade, sabe? No início, na primeira gestação. Logo, isso nasceu em mim depois, né? Quando eu peguei o resultado positivo e tudo mais. No processo do Pedro, eu conheci um médico. Quando eu resolvi abrir para as meninas o que eu estava passando, a assistente social que trabalhava comigo na época resolveu me apresentar para um médico, um GO, para conversar comigo sobre o que estava acontecendo, sobre o que estava acontecendo. E ele foi o melhor médico para conversar comigo. Ele falou o que tinha que ser dito, mas me acolheu, sem deixar de me acolher, sabe? Sim. Ele não foi de meias palavras, mas ele não foi sem coração, vamos dizer assim. Sensível. E eu me encantei por ele. Me encantei por ele. E aí, depois que eu passei por isso, eu e o Sumara, a gente resolveu fazer um convênio melhor, né? Para dar continuidade com esse médico que eu conheci no meu serviço, mas ele não fazia atendimento lá. Então, a gente fez um convênio para passar com ele, para fazer exames, para ver se não tinha nada de errado comigo, nem com o Silmar, né? E desde o início, esse médico, ele sempre disse, olha, isso foi uma fatalidade, porque é muito comum a primeira gestação não dar certo, só que a maioria das mulheres acabam perdendo no comecinho, né? Algumas ainda se arrastam um pouco mais, tem crianças que chegam a nascer, mas nem sempre quer dizer que tem algum fator genético para que isso tenha acontecido. Tem algum problema, todos os filhos que vocês forem gerar vai ter, né, algum problema, né? Exatamente. Aí a gente fez o convênio, eu marquei a consulta com ele, eu fiz um monte de exames, né? E descobriu que realmente não tinha nada de errado que pudesse ter ocasionado toda aquela situação. E aí eu tinha medo, mas eu queria ser mãe.
Medo do... Mas você estava com medo agora do quê? De acontecer novamente? Ou você ainda estava com aqueles medos assim, será que eu vou dar conta? Que é um medo materno, né? Que a gente tem. Não, o meu medo era de passar por tudo aquilo de novo. Uhum. Eu tinha dentro de mim que eu não aguentaria passar por aquilo de novo, sabe? Por aquele processo todo. Porque foi muito dolorido, muito sofrido, sabe? Foi que nem eu falo, quando as pessoas me perguntam hoje sobre a gestação, ou quando eu mesma olho para uma mulher grávida, eu falo, meu Deus, um mundo de coisa que pode estar acontecendo ali que só ela sabe. Só ela sabe. A gestação, para mim, antes era sinônimo de felicidade. Uhum. Hoje é de preocupação. Mas, assim, eu tenho essa visão pela minha experiência, pelo que eu passei, né? Então, para mim, gestação não é leveza, não é alegria, é algo tenso, sabe? Preciso passar por isso, eu tenho que fazer de tudo para passar bem nisso, para chegar num fim bom, né? Exatamente, sabe? Não é assim que nem eu vou ser tia agora, a minha cunhada tá grávida, e ela, assim, é novinha, né? A namorada do meu irmão. Ela é novinha, então é tudo tão leve, sabe? Assim, é tipo, uau! E eu acho o máximo, porque eu fico, meu Deus, eu acho que eu fico pensando só por ela, sabe? Mas é porque você teve uma experiência dolorosa, né? A sua experiência foi dolorosa. Então, assim, não tem como eu desvincular, sabe? Uhum. Não tem. Por mais que eu tente, que eu me esforce, não tem como. Assim, não pensar, né? Sim. E aí, a Manu, a gente se preparou para ela, em todos os aspectos, sabe? Assim, desde de convênio, de tudo, foi pensando em Quanto ter. tempo, Cris? Quanto tempo? Foram De 2 anos. 2 anos. 2 anos. O primeiro ano foi porque o médico achou melhor dar uma pausa, fazer os exames, né? E aí, depois, quando ele liberou, eu demorei um pouquinho para engravidar. Eu acho que tem uma relação psicológica também, assim, né? Total. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, agora você está demorando, se você não engravidar, o Silmar também vai precisar fazer exames, né? E ele não queria, né, fazer exames, né? Homem, aquela coisa, Nunca né? quer, nunca quer. A gente passa lá de cama, né, toda virada, estrebuchada. Pois é. E aí, na época, eu baixei até um aplicativo no celular do período fértil, sabe? Aquela loucura. Comecei a fazer todas essas coisas, de perna para cima, né? Todas as técnicas a gente usa. Todas, Aí, quando o médico falou para mim que ele precisaria fazer exames, né, ele disse que não, eu falei, olha, você tem até tal mês, se eu não engravidar até lá, você vai fazer exame, não quero nem saber. E aí eu descobri que estava grávida. Que delícia. E aí, agora, como foi essa gravidez? Então, de princípio, a gente não contou nada para ninguém, porque ainda tinha a insegurança, né? Então, a gente manteve certo segredo até firmarem, né, as coisas. Mas a atenção maior, ela estava voltada para o primeiro morfológico, que foi o grande trauma, né? Que foi onde impactou vocês, né? Foi. E aí eu lembro assim que eu orava, mas eu orava por cada pedacinho dela. Porque eu falava, só faltava falar o nome de cada nervo. Ainda bem que você conhece, né? Ainda bem que você se conhece, você consegue detalhar. E eu ia orar e falava, ai meu Deus, eu acho que o Senhor falava assim, Jesus, lá vem ela falar de novo para mim aquela oração. Ela quer meditar o que eu fiz, ó. Ela quer meditar. Exatamente. E eu orava e ungia a barriga todo dia. E aí a gente agendou o morfológico e era para um domingo, só tinha um domingo para fazer, né?
E a gente ficou tenso, meu Deus do céu, para fazer esse exame. A gente acordou no dia, o dia estava estranho, aquele peso no coração. Ansiedade. Nossa, muita, muita. E eu falava assim, ai, Jesus, eu só quero ver que tá tudo bem. Eu só quero ver que tá tudo bem com esse neném. Eu não me importa se é menino, se é menina. Eu só quero que esteja bem, né? E aí nós fomos fazer o morfológico. A gente entrou na sala e a médica começou a fazer ultrassom e vem novamente com aquela pergunta da idade e do tipo sanguíneo. Eu olhei para a cara do Silmar já chorando, né? Uhum. Aí a médica, o que foi? Aí ele, não, doutor, é que a gente passou por isso e isso, né? Ela, não, eu só estou perguntando, porque faz parte do protocolo, mas está tudo bem com o neném. Pode ficar tranquila, está tudo certinho. Olha, a prega nucal está perfeita, o osso nasal está perfeito, está tudo perfeito, pode ficar tranquila. Seu neném está ótimo. Nossa, a gente saiu de lá assim, radiante de felicidade, Eu né? imagino, aquele peso todo que estava assim foi embora. E aliviado, assim, porque o boom mesmo era o morfológico, né, pra gente. E aí eu fiquei assim, aliviada, consegui aproveitar um pouquinho, sabe, da gestação. E aí a gente falou para as pessoas que estava grávida e tal. Antes de contar para todo mundo, a gente quis dividir primeiro com os nossos pastores, né? O pastor Álvaro e a pastora Cida, a gente pediu para que eles orassem, né, pelo neném e pela gente, para que tudo caminhasse bem. Nossa, depois disso, aí sim, eu falei, não, agora... Aí você curtiu. Curti, foi. Tinha tensão, toda vez que eu ia fazer um ultrassom, eu ficava muito tensa, né? Com medo de acontecer alguma coisa, aparecer alguma coisa. Mas eu já consegui levar com mais leveza, assim. E aí quem fez o meu acompanhamento foi esse médico, né? O Dr. Samir. E toda consulta ele fazia um ultrassom para mostrar que a Manuzinha estava bem. Estava bem. E aí no dia aí a gente começou a sonhar com o quartinho, a montar o quarto, com a decoração, né? A gente conseguia sonhar com a chegada dela. Ai, Mas, toda aquela expectativa, né, em volta, né, vamos dizer, do natural, né, da maternidade. isso, exatamente, exatamente. E eu senti, assim, a Manu, para mim, eu até ganhei um quadro, esses quadros de maternidade, sabe? Que a gente coloca na porta. Ganhei, ganhei dos meus cunhados, e sem nunca ter falado, assim, para ninguém como eu me sentia. Mas o quadro são duas mãos, né, grandes, com uma menininha na mão, né, deitada na mãozinha, como se estivesse entregando. E a gestação da Manu, eu tinha a sensação de que era o Senhor falando, olha, tá aqui o seu presente, né? Tanto que a Manuela a gente escolheu exatamente pelo significado, que é presente de Deus. E eu sentia isso, sabe? Ai, Então, esse quadro transmitiu, assim, quando eles me trouxeram, fez eu acho todo que eu estava... sentido, né? Nossa, eu comecei a chorar, porque era exatamente como eu imaginava, assim, sabe? E eu não tinha compartilhado isso com ninguém, até ver aquele quadro, né? Ai, foi muito especial, assim. Eu me senti realizada, de saber que estava tudo indo bem, né? E curtiu. E aí o nascimento, como foi assim? Foi cesariana? Foi normal? Como foi o parto da Manu? No começo, eu queria normal, porque eu pensava assim, né? O primeiro foi normal induzido, e depois a dor, assim, o bebê saiu, a dor foi embora, né? Já estava andando, estava ótima. Então, eu queria normal nesse sentido. Só que aí, conversando com o médico, acho que por conta do histórico todo,
ele achou melhor que eu fizesse a cesárea. E aí eu fui Começaria no ambiente amadurecendo. controlado, né? Tipo, vamos fazer, vai estar com, né? A gente consegue marcar a hora, né? Você não fica à mercê da situação. Exatamente. E eu tenho uma doença chamada talassemia, que é uma anemia crônica, né? Então, a minha hemoglobina ela é sempre mais baixa. E ele tinha medo do sangramento intenso na hora do parto, né? Acho que por conta disso também, acho que a cesárea ele conseguiria ter um controle melhor, né? Sobre isso. Foi. E aí a gente agendou a cesárea. A princípio, ele tinha agendado para o dia 8 de novembro de 2016. E aí, fui fazer a consulta de rotina da semana antes da Manu nascer. Saí de lá crente, que ia ser no dia 8, né? E aí, ele me liga falando, olha, como a gente mudar para o dia 6, né? Eu falei, tem, né? Tudo bem. Mas aí eu já entrei em pânico, né? Porque eu estava preparada para o dia 8. Somente estava no dia 8. Aí ele antecipou, aquilo já mexeu comigo já. Aí, Caio, eu sei que ele ter antecipado foi a melhor coisa, porque eu acordei em trabalho de parto no dia 6. No domingo, eu acordei com dor já. O parto estava agendado para 2 horas da tarde. Eu internei de manhã. E aí, na hora que eles estavam indo me levar para o centro cirúrgico, o meu médico estava lavando as mãos. Aí ele falou, nossa, por que você tá com essa cara aí, tão abatida? Eu falei, eu tô com dor, eu tô com muita dor. Aí, não acredito. Peraí que eu vou te examinar, você já tá com dilatação? Aí ele entrou, me examinou, acho que eu tava com 4 para 5 dedos, né? Aí o Silmar estava esperando para entrar na sala e ele me convencendo a fazer parto normal. Eu falei, não, agora você pode tirar essa criança daí de dentro na cesárea mesmo. Você já tinha me convencido ao contrário lá atrás, agora você vai ter tempo. Eu quero ver se tá tudo bem com ela, não vem me enrolando, não, pode tirar. Ele, mas olha, vai passar rapidinho. Eu falei, não, eu quero ver se essa criança tá bem, pode tirar essa criança daí. E o Silmar já quase morrendo lá embaixo de ansiedade, porque ele ficou uns 40 minutos tentando me convencer a tentar o parto normal, né? Eu falei, não, vai ser cesárea, pode tirar essa criança daí. Já tá tudo ajeitado, doutor. Só entrar lá e tirar agora. Para quieto. Aí foi cesárea. Aí a Manu nasceu com 3,2 kg, 49 centímetros, cabeluda, que explicou toda a minha azia, que eu senti azia do começo ao final da gestação. E precisei ainda de uma emoçãozinha neste momento. Eu lembro que você teve que tomar, né, um sanguinho, né? Eu quase precisei tomar. Eu sangrei bastante, minha hemoglobina ficou bem baixa. Mas depois que a Manu nasceu, que fizeram a higiene dela, ela veio para o meu peito, né? E depois ela evoluiu um pouco cansadinha. Uma respiração um pouco mais cansada, que os médicos chamam de gemência. E eu, como sou da área da saúde e trabalho com essas crianças, que por vezes vão para a UTI por conta dessa gemência, né? Quando a médica falou isso para mim, eu falei, ela está no oxigênio? Quanto que está a saturação dela? Ela vai precisar de algum suporte? Mãe, você só é mãe agora, Fica quietinha como mãe. Aí a médica, calma, a gente vai levar ela só para observação, para ver se ela vai precisar disso, mas é só para observar. Eu sei que dali, ó, eu não dormi mais. Aí voltou toda a preocupação lá de trás. Voltou. E aí eu fui para a sala da recuperação da anestesia, né? E todo mundo voltava com o neném, e a minha neném nada dela voltar, né? Mas aí depois ficou tudo bem, foi só um susto mesmo. Trouxeram ela, a gente subiu para o quarto e ficou tudo bem. Graças a Deus. Sua nenezinha linda. Só mostrou o que veio, né? Porque enquanto todo mundo estava lá,
Ela estava dormindo igual uma leite. Na hora que todo mundo... Eu falo para todo mundo, as gente, costas, aproveite os seus momentos no hospital, porque essas crianças tudo sim, enganam nós. sim. Aproveite esse Então, momento, aproveite. no mesmo dia, a hora que todo mundo virou as costas, ela falou: ah, peraí, minha filha do céu, como aquela criança chorava. E o Silmar andava naquele quarto com ela para lá e para cá. E eu ainda não podia levantar, né? Eu sei que depois, passou a noite revezando, eu e ele, eu e ele. Aí, umas 5 horas da manhã, vieram buscá-la para fazer os exames, para o pediatra avaliar, né? E aí tinha uma televisão no quarto que a gente conseguia ver ela no berçário, né? Ela dormindo, assim, tipo, Olha, igual um anjo. era só para deixar Vinha vocês pro nesse momento. quarto. Ah, Vocês estão muito sossegados, deixa eu deixar vocês se mexerem. foi. E aí, como foi? Agora vamos falar um pouco, né, das dificuldades pós-nascimento. Nossa. Que é, né, é a hora que fala Olha, assim. ninguém conta, né? Não, é tudo lindo, maravilhoso, a maternidade é linda, gente. Não, gente, a maternidade, olha, é um Vamos ser realistas, né? É. Vamos ser realistas, é difícil pra caramba, né? Sim, Principalmente nos primeiros. muito. Eu costumo dizer que a Nossa, gente vai se adaptando, mas é. é muito difícil. E aí eu lembro, eu costumo usar Tá. muito o exemplo que é o quê? É assim, quando eu estava grávida do Benjamin, ou antes de engravidar, todo mundo falava assim, ai, olha, aproveita para dormir. Porque depois que nasce, ó, você não consegue mais dormir. Isso para mim era desesperador. Eu tinha um desespero tão grande que era assim, me dá uma angústia. Quando passou um tempo, assim, o Benjamin já devia estar quase um ano, tinha passado os 6 meses, né? Aí a gente Uhum. estava, né, esperando a consulta dele e tal, e conversando com umas outras mães, aí a mulher falou assim, ah, dizem que é só os 2 primeiros anos, mas a criança não dorme até 6 anos. É para desesperar, né? Então, mas aí eu já estava assim, ah, tá bom, né? Tipo, eu estava já inserida no problema, entendeu? Então, para mim, eu já É estava verdade. adaptada. O antes era o que me deixava angustiada, porque eu não sabia como que era. Então, eu ficava toda É, angustiada. Ai, meu Deus, eu não vou dormir. Como assim? Como assim? Como assim não vou dormir? Né? E depois é tipo, ok, os primeiros meses é doloroso a questão de dormir, depois nosso corpo se adapta, né? a Tem gente vai isso. criando uma rotina também, né? Aí a gente dorme menos, a gente compensa em outros horários, né? Esse tipo de coisa. Então fala para mim como que foi esses momentos, assim, esses primeiros momentos. Olha, os primeiros 20 dias a gente ficou na casa dos meus pais. Uhum. Meu pai montou uma estrutura lá para a gente na sala, com cama de casal e tudo, e foi todo mundo para lá. E aí, ela chorava demais. O primeiro mês, ela chorava, nossa, a noite inteira. E ela acalmava no peito só. E o peito é uma outra questão também, né? Porque, assim, eu defendo a amamentação, eu acho o máximo, só que verdade seja dita, que o negócio não é fácil, né? Não, é muito Deus do difícil. céu, é muito difícil em todos os aspectos, porque eu falava assim, eu ponho ela para de chorar e quem começa a chorar sou eu. Porque no início, eu acho que assim, as primeiras 2 semanas, que acho que é o... Gente do céu, né? Você tem que querer muito para você continuar, né? Para você insistir na amamentação. Então, ela queria o peito a cada 30 minutos e chorava a noite inteira por conta disso. Aí a gente fazia assim, os primeiros 15 dias o Silmar não trabalhou, né? Ele conseguiu uma licença, então ele ficou junto comigo, cuidando às 24 horas, né? E E, aí, gente, é uma mão na roda, né? Porque é, quando eles têm que voltar a trabalhar. é difícil. Eu acho que o mais difícil para mim foi a volta para casa e a volta dele para o trabalho. Porque aí quando eu Porque voltei... você tem que estar, você estava sozinha, você tinha que entrar na sua rotina, inserir na realidade.
a sua vida diante daquilo. Colocar toda a sua Exatamente. vida dentro daquela caixinha que agora era você com um bebezinho novo. Exatamente. Então, antes, eu dava de mamar, trocava a fralda e ele ficava andando com ela lá na cozinha da minha mãe. E era assim, a cada 1 hora, 30 minutos, era peito, fralda, e ia ficar andando com ela na cozinha. E eu lembro que teve uma noite que eu estava dando de mamar e ela estava chorando muito, né? E aí a minha mãe não aguentou, minha mãe estava dormindo na parte de cima, né? Desceu. E a minha mãe que me conta, eu não lembro exatamente dessa cena. Eu lembro que eu estava dando mamar para ela, e sempre com um copão de água do lado. Nossa, é insuportável. Aí a minha mãe falou assim, não lembro o que minha mãe falou, aí eu olhei para a cara da minha mãe e falei, mãe, o que eu fiz da minha vida? É essa sensação que a gente tem todo, eu tenho. Gente, eu sentia que eu não tinha controle nenhum sobre mim mesma. Parecia que era o meu corpo ali, eu nem estava ali. Essa é a sensação que eu tinha. Essa sensação, é literalmente essa sensação que a gente tem. Sim, e assim, a parte da cesárea, eu nem sofri com ela, era difícil só o levantar, né? Levantar para pegar neném, mas fora isso, foi muito tranquila para mim. Agora, amamentar. E as noites sem dormir, que eu tinha a sensação de estar fora do meu corpo, eram assim, sabe? E aí eu conversava muito com amigas que já eram mães, elas deram dicas de perfil do Instagram para seguir, de perfis assim, que levavam as coisas meio que na comédia, né? Isso me ajudou bastante, assim. Foi muito legal essa dica. Porque se a gente segue um perfil daqueles que trazem essa maternidade perfeita, a gente surta. Porque a gente fala, poxa, só eu tô fazendo tudo errado. Exatamente. Não, comigo não funciona isso, né? Com a fulana funciona, isso comigo não funciona. Exatamente. E o cuidado que a gente tem que ter com o umbigo também, né? De fazer a higiene dele a cada troca. Gente, era muita coisa. E ninguém tinha falado para mim que ia ser muita coisa. Fora tudo ao redor, tudo que acontece, fora tudo. E aí, teve uma outra noite também que a gente ainda estava nos meus pais e eu não conseguia acalmar a Manu. O Silmar também não conseguia acalmar ela. A gente já estava naquela fase irritado já, sabe? Do cansaço. E aí a minha mãe veio, pegou ela e ela parou de chorar. Aí minha mãe falou, eu vou levar ela para o quarto comigo e vocês tentem descansar. Isso era 1 hora da manhã. Aí eu comecei a chorar. Aí minha mãe fala que do quarto ela me ouvia chorar, de soluçar. E eu lembro que eu falei assim para o Silmar, ela não gosta de mim. Ela não acalma comigo, que sou a mãe dela, e acalma com a minha mãe. Como que isso acontece? Era para ter sido uma tranquilidade para você dormir, mas te gerou aí um medo, uma culpa e tudo aí junto. Eu falo para minha mãe, por que hoje a senhora não pega ela para dormir lá? Tá tudo bem hoje. Agora pode levar mais uns dias, fica uns dias aí com você. Não tem problema. Mas que loucura, né? Como é a cabeça da gente, né? E vamos olhar para o quadro, né? A gente tem uma baita de uma mudança na nossa vida. Muito, nossa. E sem contar a mudança hormonal que acontece isso, né? Que assim, essa fase do puerpério é uma coisa assim louca, desesperadora, louca. A gente fica louca. Fica mesmo. Fica fora da casinha. Fica fora. A gente não sabe quem a gente a gente perde a nossa identidade completa de quem nós somos. E entra a questão também, assim, não sei se você sentiu isso, mas a questão de autoestima, de você não conseguir fazer uma sobrancelha, fazer uma unha, arrumar um cabelo, vestir uma roupa mais legalzinha, porque eu, pelo menos, as roupas, eu pensava na facilidade de amamentar. Eu então, também. Tudo era para amamentar. Tudo era para amamentar. Aí as roupas eram aquelas roupas que, tipo, não era bonito. Não era. Quando eu vejo as minhas fotos com os vestidos que eu usava, porque eu vivia de vestido, eu falava, meu Deus do céu.
cabelo, a gente eu não acredito. não conseguia fazer, tipo, secar um cabelo decentemente. Era só coque aqui em cima. Não, coque, né? Rabão de Eu até que cavalo. aderi, né? Eu falava assim, mamãe nasce um coque. Aí eu aderi pra vida É. um pouquinho. Quando eu tava com uma semana que o Benjamin tinha nascido, o Benjamin nasceu um dia depois do Natal, né? Aí teve o ano novo, uma semana, um dia depois do Natal. Então, dia 26 de dezembro ele nasceu. Aí teve o ano novo, né? Dia 31, né? E eu tava naquele estrago. Aí minha cunhada, ela falou assim, olha, eu vou aí, vou fazer uma escova no seu cabelo e tal, né? Só lava o cabelo, que eu vou cuidar de você. Aí, enquanto ela fazia a escova, né? Eu dava uma mamazinha aqui. Mas se não fosse isso, e essa sensibilidade de uma outra mãe... E como é importante, né? Muito importante, muito importante. Peraí, ó, vou só cuidar do seu cabelo, deixa só eu fazer uma escova no seu cabelo para você necessitar. Eu teria ido assim, ó, toda baranga, tudo pro ano novo, porque a cara tava cheia de espinha por causa dos hormônios, a cara tava toda desfigurada, tava gordinha ainda, né? Bem gordinha, quer dizer, ainda ficou gordinha, mas tava bem gordinha, então a gente fica destruída. Nossa, mexe demais com a gente. Eu lembro que a Manu nasceu no dia 6 de novembro. E no Natal, a gente foi todo mundo para casa do meu avô. E eu não tinha roupa para colocar. Não tinha. O meu quadril, eu acho que eu tinha uma visão de que ele estava 10 vezes maior do que ele era. Aí eu ia com as roupas que eu usei na gestação, aquelas bermudas de gestante, sabe? Usei por um bom. Gente do céu, os peitos enormes, né? Que nada cabe nos peitos, né? Exatamente. E o meu cabelo ficou acabado. Assim, nada aquela resolvia, beleza sabe? da maternidade, porque vem, né? O cabelo fica maravilhoso. Acabou. Não, a gente só cai, né? Vai lá embaixo, o cabelo fica caindo. Aqui, ó, eu fiquei com umas entradas assim imensas aqui de cabelo que caiu, o cabelo todinho fraco. Caiu demais também meu cabelo. Estourando. Nossa, olha, foi ladeira abaixo. Nossa, essa parte, assim, é muito difícil para a mulher, eu acho. Eu acho que se reencontrar de novo foi muito difícil para mim. É um processo, muito né? Difícil. Tanto que eu seguia um perfil na época, que não sei se você conhece, que chama Mãe Fora da Caixa. Ah, sim, eu não sigo hoje, mas eu segui há um tempo atrás. Tem até um livro, tá? Depois eu fui até assistir a peça. E falava, nossa, mas é isso mesmo que eu tô sentindo. Alguém mais sente isso na face da Terra? Todo mundo sente, Cris, mas sabe qual é a diferença? Não tem esse compartilhamento de que existe isso. Por quê? Porque todo mundo quer mostrar o quê? Que tá tudo bem, ó, tá tudo perfeito. Né? Tá tudo lindo e maravilhoso. Não, ó, seguimos, é lindo, né? Neném, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar feliz, porque é meu filho. É verdade, exatamente. Você não pode colocar o que você está sentindo de verdade, né? Senão é um absurdo. Como que você... Eu mesma, eu pensava, eu falei, como que eu posso estar pensando o que é que eu fiz da minha vida? Se eu realizei o meu sonho, eu tô louca? Mas aquele momento era algo que estava te deixando mexida, você estava angustiada, você estava triste, irritada, cansada, tudo isso. Né? Então, a gente tem que se permitir ter essa maternidade, que é uma maternidade que é a maternidade real e que ela não é perfeita e nunca vai ser perfeita. Exatamente, é verdade. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Existe algum preconceito assim da sua parte? Tipo, nunca vai dormir na minha cama? Olha, eu falo para as minhas amigas que ser mãe é nadar num mar de cuspe. Porque... É isso mesmo, eu nado. Olha, eu nado de braçada, de braçada, literalmente. Então você trabalha. Nossa, a Manu dorme na cama com a gente até hoje. Já tentei diversas vezes. É assim em casa. Levar ela para a cama dela, até que a última vez eu quase tive um infarto, porque eu acordei com um ser humano com cheiro assim na mão, olhando para mim numa escuridão. Eram 2 horas contadas no relógio, ela
ia lá para a cama, até que depois ela começou a se enfiar lá no meio. Eu falei, eu desisto. Daqui a pouco ela cresce, daqui a pouco ela não quer Pela minha mais. saúde mental, eu voto sim. Exatamente, exatamente. Tive essa questão, acho que foi a principal. O banco de trás do carro, eu andava atrás até uns meses atrás, vamos dizer assim. Até ela falar para mim, mamãe, não precisa mais, pode ir no banco da frente. Mamãe, agora eu quero ficar sozinha. Mas eu andei bastante também, fiquei muito tempo no banco de trás, fiquei bastante tempo. Então, essa era uma coisa. A questão do doce, eu tentei fielmente dar depois, falam depois dos 2 anos, né? Eu não cheguei nos 2 também, não. Eu também não cheguei nos 2. Então, assim, birra no chão do shopping, no chão do... Passei por... Eu falava, imagina, nossa, não tem educação essa criança, né? Aí, de repente, tá o meu. Essa semana a gente foi na loja, que o bicho... Pois é. Deus, ele só faltou colocar a loja abaixo. Ele pegava as malas de rodinha e jogava. Aí a gente tinha que dar um chacoalhão nele. Aí ele pegava não sei o que e jogava, mexia, brincava, corria pela loja inteira. É isso mesmo. Maternidade, para mim, é nadar num mar de cuspe, porque não adianta falar, não adianta. Não adianta. Às vezes a gente vê a mãe que dá uma belisca assim de leve, sabe, a criança. E aí a minha mãe falava, olha que absurdo, né? Eu ficava horrorizada assim também, mas hoje, às vezes até eu. Hoje eu entendo perfeitamente. Aí, a Manu fala, mãe, você não tá me ouvindo? Você? Eu também, vou lá sendo aquela beliscadinha assim, grossa, né? Não me escodia, né? Poxa, aí eu falo para minha mãe, não julgue aquela mãe. Só ela sabe da realidade dela. Exatamente, só cada mãe conhece a cria que tem. Hoje eu olho para as mães assim com muito amor e carinho, sabe? Eu também, e com dó. E com dó. Com dó. Eu olho as mães. Na realidade, quando nasce uma mãe, eu já penso assim, quando uma criança nasce, né? Eu falo, ai, coitada dessa mãe. Eu já faço desse jeito. Ai, coitada. Coitada dessa mãe, coitada, vai passar por tudo isso daí. Eu tô com uma amiga que acabou de ter neném, né? Tá com 2 meses, a nenenzinha dela. Então a gente troca muito, né? A gente conversa muito, tal, né? E eu falo para ela, olha, né? Se permita errar, se permita, né? Não sofra tanto com isso. Não fique tão, né? Vidrada em determinadas coisas, porque senão você endoida, né? Que eu acho que isso é um dos principais. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, Cris. Como foi alinhar a vida profissional, pessoal, casamento e a maternidade? Qual foi a mais deixada de lado? De tudo isso, assim, dos pratinhos que você equilibrava, qual foi, assim, as dificuldades? O casamento. É o primeiro que sofre, né? Foi o mais difícil. Eu acho que de 1 ano e meio para cá, que a gente conseguiu se encontrar, assim, e ainda eu acho que é o mais difícil, assim. A parte sabe por quê? Diante de tudo isso que eu também, né, vivo isso, o que eu percebi? A gente considera eles, a gente deixa eles, assim, tipo, você tem que entender no meu lado. Exatamente. Você tá aqui do meu lado, você tá vivendo comigo, então você tem que entender isso tudo que eu tô passando. Exatamente. E eu acho que assim, eu cometi um erro que eu não cometeria, né, se eu engravidasse novamente, que é querer dar conta de tudo. Querer deixar a casa em ordem, querer a roupa em ordem, querer conseguir fazer a comida bonitinho, sabe? Eu não ia querer dar conta de tudo. Não deu, não deu. Não deu, deixa pra lá. Paciência, uma criança pequena, aí tá tudo certo, né? Eu acho que o meu grande erro foi esse. Querer dar conta de tudo. Aí alguma coisa vai sofrer, né? Diante disso. E no meu caso, o que sofreu foi o casamento. Mas eu acho que todos sofrem, viu, Cris? Eu acho que todos sofrem. Assim, o casamento, ele sofre por quê? Porque muda completamente a nossa estrutura ali de quem nós somos. Primeiro, quem nós somos. Porque a gente vive... Agora a gente é mãe, que vai descobrir de novo como ser mulher. Exatamente. E também, assim, o momento que a gente poderia estar junto, eu queria dormir.
Nossa, tudo que eu queria era dormir. Na hora que ela dormia, você queria dormir, né? Só que na hora você não percebe que aquilo vai Uhum. prejudicar, sabe? É exatamente como você disse, você espera que o outro entenda, né? Entenda. Ah, não, ele me ama, né? Não, eu tô passando pelo mesmo que eu, então ele vai me entender. Exatamente. E não é assim, tem tanto que na época as meninas me indicaram um outro perfil e a menina falava da Quinta da Felicidade. E ela tinha instituído a quinta-feira como a noite pro casal. Que Porque legal. começou porque eles assistiam um programa que passava só de quinta-feira e os dois gostavam desse programa. Uhum. Então, ela criou uma rotina de forma que o filho dela dormisse antes do início do programa e na hora do programa os dois sentavam para assistir o programa, comer uma coisinha diferente, dividir alguma bebida, jogar conversa fora e ter um momento deles, né? Sim, sim. Então, ela falou assim, como ela tinha dificuldade para se encontrar, ela separou pelo menos um dia para que Um dia realmente para fosse fazer para isso, aquilo. né? Eu, assim, ó, é que as crianças passam por várias fases, né? Então tem aquela fase que a criança, o começo é muito difícil, porque a gente está com os hormônios todo misturado, a criança dorme mais, mas a gente também tá um prego. Então, na hora que a criança dorme, se a gente não quiser dar conta do resto da casa, porque a gente também tem que dar conta do resto, a gente vai querer dormir, né? E aí eu comecei, assim, para mim, eu consegui entrar numa rotina boa do Benjamin dormir agora. Ele dorme em torno de 9 horas, né? Uhum. Tem um tempinho que ele começou a dormir. E aí é isso que a gente faz, assim, tipo, ele dormiu, agora é nosso momento, é a hora que a gente assiste um filme juntos, né? É a hora que a gente se curte, né, como casal. Então, isso para mim tá fazendo total diferença. Essa coisa desse horário dele dormir cedo para aí tem dia que ele dorme à tarde, ferra tudo mais, né? Porque aí ele quer dormir meia-noite, né? Mas ele fazendo isso, mas assim, quanto que a gente não sofreu para chegar até esse momento, né? Sim, é verdade. É uma coisa que eu acho importante, assim, se me pedissem um conselho, eu Eu daria vou assim, tenha pedir, rotina. eu vou pedir aqui, ó, que conselho que É, você vai dar? eu diria assim, para ter rotina. Eu acho que a rotina para a criança ela é muito importante. E para a gente, por Para a consequência, gente, principalmente, né? né? Porque essa foi uma dica que eu recebi de uma Uhum, prima minha, né? Que já tinha passado pela experiência da maternidade. E acho que foi a dica que eu mais segui de verdade, sabe? A questão de ter a rotina. Porque a Manu, desde pequenininha, tinha a rotina da noite. Então, dava umas 7 horas, já vinha um banho para ela ir acalmando, dava uma mamar e ela dormia. Então, 8 horas, ela estava dormindo. E aí tinha aquele tempo livre, lógico, né? Nem todos os dias eram assim, mas na medida do do possível, possível dava para fazer. dava para fazer. E até hoje ela tem essa rotina, né? Até hoje deu esse horário das 8, salvo um de outro, mas ela mesma já está com soninho, ela já se prepara para dormir. Ai, que eu A, tô... a, até hoje. Então, E eu eu, acho pode falar. que é saudável, é Não, eu importante acho para total a saudável. criança, para a família, para o relacionamento, né? E é a hora que a gente para e a gente fala assim, É, ufa, agora é nossa hora, né? Peraí, deixa eu também tomar um banho, deixa aqui, né? Deixa eu também fazer alguma coisa que eu gosto, né? exatamente. Deixa eu curtir aqui agora um momento, até mesmo meu, né? Assim, deixa, peraí. É, Tem dia que o Alex trabalha à noite, né? E aí o beijinho vai pra cama, é aquela hora que assim, naquele silêncio, eu falo, nossa, eu tô sozinha, que é bom. delícia! Sabe o que eu fazia? Às vezes o Sumar estava trabalhando à noite, né? Aí a rotina era sempre a mesma. Eu tomava um banho, fazia um baldão de pipoca com leite Ai, que delícia. condensado Ah, aí você ficava lá sentado, e assistia esparramado. um filme comendo a pipoca. Achava, nossa, eu adorava fazer isso, eu Ai, eu respirava. adoro esse momento sozinho. Falo, ai, peraí, o que eu vou fazer pra mim? É Peraí, não quero ótimo. fazer nada. E um esparramo, né? Eu como, bebo alguma coisa, me esparramo, fazer uma coisa pra mim. É uma delícia. É ótimo. Maravilhoso. Pense em ter mais filhos? Olha, antes
antes esse desejo era muito maior. Quando ela tinha 2 aninhos, eu queria já ter assim, sabe? E eu tenho hoje, atualmente, eu tenho vontade por ela, porque ela pede, sabe? Tanto que nós não estávamos treinando nem nada e eu descobri uma gravidez, né? Em maio. Ela ficou feliz da vida com isso, né? A primeira fala dela foi assim: Nossa, mamãe, agora lá a mesa vai estar completa, não vai mais sobrar uma cadeira. Que bonitinha. Então, isso mexe comigo, sabe, Cá? De dar essa experiência de ter um irmão para ela. Porque eu tenho um irmão. E você sabe o quanto é importante. Embora nós tenhamos, assim, 9 anos de diferença, né? Ele é mais novo do que eu. É gostoso, né? Você ter alguém ali. Vai ser tia. E você só pode ser tia se você tiver irmãos. Então, tudo isso passa pela minha cabeça, sabe? Mas com essa última experiência, que eu achei que eu nunca mais fosse passar na minha vida, embora nem tenha comparação, né? Sim. Com a primeira, mas não deixa de ser dolorida também. Também. Eu não sei se eu conseguiria, sabe? Assim, não sei. Eu tenho um bloqueio meu mesmo. Um medo de passar por tudo isso novamente. Assim, eu não consigo desvincular, sabe? É difícil para mim. Sim. Essa questão. Mas quando eu penso nela, aí eu fico mexida, sabe? Que é o amor, né, da mãe, né, que quer fazer, que é o amor condicional que quer fazer pelo filho, né? Mas aí quando você pensa em, você olha para você e fala, putz, quero passar por tudo isso de novo, né? Se passar, né? Na realidade não é nem aconteceu, não quer dizer que vai acontecer de novo, né? E todo o contexto da maternidade também, né? Voltar todo aquele processo de novo, de início, né? Enfim, eu falo assim, eu queria muito ter o outro por conta do Benjamin, eu penso nisso. Mas ele é uma criança que, assim, ele ocupa muito do meu tempo, da minha disposição, da minha mente. Ele é aquela criança, assim, que realmente veio para ser 10 crianças, né? Então, eu não sei se eu quero passar por tudo novamente, entendeu? Eu acho que o problema para mim não é nem no comecinho lá de quando engravida, quando o neném nasce, mas para mim eu acho que essa fase de 2 anos para frente, isso para mim é difícil lidar. Eu acho também que essa idade dos 2, do 1,5, é difícil, porque eles começam a exigir um pouco mais, né? A mostrar um pouco mais da personalidade. Porque eles têm as vontades deles, e aí eles entram com as famosas birras, que eles querem que faça, que aconteça, tal, e por mais que você mantenha, bata o pé no chão para que a coisa não aconteça, aí você vai se desgastar com aquilo. Né? Sim, e para mim, esse desgaste, para mim, que é terrível, é demorar, por exemplo, 10 vezes mais tempo para fazer algo que eu faria tipo em 1 hora, em meia hora, né? Então, essas coisas, esse desgaste para mim que tipo me cansa e fala não. Aí a gente já conversou, a gente já falou, então vamos encerrar nosso a não ser que Deus queira, né? Aí é outra história. Mas por nossa mesma disposição, a gente encerrou nossa fabricação aqui. Nossa participação neste mundo. É a minha fala também, a não ser que, né, Deus tem um propósito maior aí. Né? Aí é outra história. Me diz assim uma coisa que você detesta, que assim, você não detesta até um nome feio, né? O que você não gosta no mundo materno? Uma coisa que eu não gosto Poxa, eu não sei, eu acho que não tem uma coisa assim. Porque, assim, por mais que eu tenha as dificuldades da maternidade, e as reclamações diárias que a gente tem, né? Que eu costumo dizer que a gente perde um pouco o direito de ir e vir. Total. Da maneira que a gente quer, né? Uhum. Eu acho que
eu não consigo ver nada assim que eu não gosto. Sim, eu ia enumerar uma lista. Eu acho assim que o mais difícil para mim no processo todo é a Manu, ela eu não amamentei ela exclusivamente. Eu precisei complementar, né? Isso foi o mais difícil para mim na maternidade toda. A amamentação. Porque eu não queria complementar. Eu Entendi. queria que fosse peito exclusivo. E então isso foi muito difícil para mim. E se eu tenho uma coisa assim que eu não goste, é o comentário das pessoas com relação a esse processo. Eu acho que aí sim, aí eu enumero muitas coisas. É o pitaco do outro, julgamento, né? Sim. Tem a ver, assim, não com a criança, mas muito mais com o outro, sabe? Com o mundo, que é o que a gente está dentro desse mundo materno que a gente recebe, né? Isso. Então, eu acho que eu detesto isso. Boa. A coisa mais maravilhosa. Ai, mais maravilhosa? Ai, sentir aquela mãozinha no rosto da gente, aquele cheirinho de leite, sabe? É muito gostoso, Jesus. É bom demais isso. Aquela delícia, né? Chama mamãe. Aquela mãozinha que vem para te abraçar mesmo depois de você ter dado uma bronca, sabe? Eu acho que é o amor mais puro e sincero que existe, assim. E são fases que não voltam. É a única vez que talvez a gente vai se sentir tão amada na vida. Por mais que o amor dos nossos pais, eu digo que o amor de pai para o filho é maior do que do filho para o pai. Mas é a hora que a gente se sente mais amada, porque para a gente é um amor puro, né? Sim, e é encantador, né? Aí nessa hora dá vontade de ter 5, né? Dá, mas depois passa. Depois passa rapidinho. É igual quando a gente vê dormindo, que a gente fala, mas meu Deus, por que eu dei aquela bronca? Olha só que docinho, que anjinho dormindo, né? Meu marido falou ontem isso, a gente foi deitar, né? Ele já estava dormindo e falou assim: nossa, olha que bonitinho que é dormindo, olha como ele é quietinho dormindo, né? Olha que gracinha, que anjinho que ele é dormindo. E ninguém sabe o que é acordado, né? Não. É verdade. A minha é ligada no 220 quando tá acordada. Meu Deus. Ainda bem que tem escola, né, Cris? Verdade. Que me perdoem as professoras, que me perdoem as professoras, mas ainda bem que tem escola. Para dar um apoio para nós aí. Eu ia pedir a dica, mas você já deu, né? Que é a questão da rotina, você já falou da rotina, né? E agora a pergunta que não quer calar, a pergunta do milhão. Quem é você depois da maternidade? Nossa, eu sou outra pessoa. A minha prioridade é a Manu, né? Tudo que eu faço hoje é pensando nela, é para ela, não me deixando de lado, mas eu acho que eu sou assim uma pessoa menos egoísta, mais compreensiva, não julgo mais o amiguinho do lado. A mãezinha, né? Isso. Eu respeito a forma que cada um tem de maternar, porque eu acho que nas diferentes formas cada um sempre quer dar o seu melhor no final, né? E eu acho que a maternidade ela trouxe para mim a clareza sobre o amor, sobre o significado de amar, né? De abrir mão, Doação, né? Doação, exatamente. Eu acho que todo mundo deveria passar por essa experiência, sabe? Porque ela é uma experiência difícil, mas ela é encantadora, como nenhuma outra. É o trabalho mais difícil que eu já fiz na vida. É. Só que, por outro lado, é a coisa mais deliciosa que eu já fiz na vida.
exatamente, exatamente. E a Manu, assim, cara, ela é o meu oposto. Uhum. Ela não é tímida, ela não fala baixinho, ela quer chamar a atenção de todo mundo, e quando ela tá chamando a atenção, ela quer chamar mais ainda. Ela gosta e faz mais. Exatamente, não tem nada a ver comigo. Então, ela veio para me ensinar um mundo que eu desconheço, porque eu não sou assim, não sou. Então, eu aprendi muito com ela e aprendo todos os dias. Que delícia, Todos Cris. os dias. É, Delícia. Cris, muito obrigada. Amei de paixão aqui a nossa conversa. E muito obrigada mesmo, de coração. Dá um beijão na Manu, no Silmar, no seu pai, no mundo aí. Tá bom? E eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre algo que eu sempre tive vontade de falar, porque eu acho que tantas outras mulheres já passaram por isso ou estão passando por isso, né? E eu acho muito legal essa sua iniciativa. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Parabéns, viu? Obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração. Um beijo. Beijo, Cá, fica com Deus. Amém. Tchau. Tchau.